Vamos jogar aqui direto no Google. Jogar direto no Google aqui, Carnê-Leão baixar. Carnê-Leão 2020 baixar. Nós ganharmos tempo. Então, vamos lá. Coisa importante que eu tenho que saber. Todo ano, a Receita Federal disponibiliza, desde o início do ano, né, a partir de janeiro, o Carnê-Leão do ano vigente, nesse caso 2020, o ganho de capital, moeda estrangeira, ganho de capital, né, que é para venda de imóveis, e etc. Ele disponibiliza o livro caixa da atividade rural e ele disponibiliza também o Carnê-Leão, nesse caso aqui, 2020. Esses programas, eles são disponibilizados no início do ano para que eu faça a alimentação dele todo mês. Por quê? Porque os impostos de Carnê-Leão, imposto de ganho de capital, eles são mensais, né? Eles são impostos mensais. Eu tenho que apurar todo mês, né? Eu tenho que fazer essa apuração, né? E o que eu ganho em termos de celeridade, de correção, de segurança na prestação de serviço para o meu cliente, pessoa física? É que todos esses programas, eles me permitem importar no programa do imposto de renda da pessoa física, tá, a informação que foi exportada desses programas que eu preenchi mês a mês. Então, imagina aí, alguém aqui imagina fazer uma declaração de imposto de renda 2020, lá em abril de 2021, né, se não for prorrogado, de um dentista. Um dentista que tenha perto de 30 clientes por mês. Tá? Todo mês ele tem aquele fluxo de informações com recibos, né, que hoje, médico, dentista, psicólogo, terapeuta, todas aquelas pessoas que têm da área da saúde, advogados, e despesas dedutíveis, na verdade, eles são obrigados a individualizar por CPF cada cliente. Então, multiplica 30 por 12, vai ter 360 recibos, que vai ter que ser lançado mensalmente na declaração do imposto de renda, né? Porque tu vai ter que lançar no Carnê-Leão para depois importar. Se eu tivesse feito mês a mês no Carnê-Leão, eu já teria o livro caixa para ser importado para o programa da pessoa física. E não perderia tanto tempo catalogando aqueles recibos. O meu cliente, ele teria pago o Carnê-Leão mês a mês. Não correria o risco que muitos estão correndo aí, de ter que pagar o Carnê-Leão de forma atualizada no momento que a Receita Federal fechar o cerco mesmo. Porque o Carnê-Leão de janeiro de 2020, ele deveria ter sido pago em fevereiro de 2020. Então, quando chega lá em abril, eu vou pegar e colocar código 11, porque ele é autônomo, e vou preencher rendimentos do trabalho não assalariado. A Receita Federal ela pode me cobrar o juro de janeiro, que venceu em fevereiro, de fevereiro a abril. Foi quando eu informei. E conversando com os auditores da Receita Federal, ele falou que vocês vão fazer. Só falta a gente para operacionalizar as coisas. Tá? Só isso. Só faltam pessoas para operacionalizar isso. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Né? Nós temos que alertar nossos amigos, nossos clientes, nossos parentes. E contadores, tá? Se vocês são contadores autônomos, ou seja, eu não trabalho com CNPJ, eu trabalho com meu CPF, eu sou o contador autônomo.
eu também tenho que pagar carnê-leão, dependendo do valor da minha receita. Tá? E é impressionante que quando chega lá em abril, eu viro consultor de março até abril, eu viro consultor de imposto de renda. 90% das perguntas são feitas por contadores e muitas delas é sobre a sua própria declaração. Um amigo meu me ligou ano passado desesperado que ele tinha 20 mil a pagar e ele é contador autônomo. Aí eu perguntei para ele assim, mas o senhor lançou teu livro caixa? Aí ele falou assim, livro caixa? Que negócio de livro caixa? Eu falei, olha, você pode deduzir 100% das despesas inerentes à atividade dentro do imposto de renda. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, até na nossa declaração, se nós formos autônomos. Tá? Então, aqui você vai lá escolher qual é a forma, tá? Nós temos uma versão específica para o Windows e temos uma versão que ela é multiplataforma. Né? Para quem usa o iOS, né? Quem usa o Ubuntu, né? A questão dos software livres, né? Então, se você usa outro ambiente, outro sistema operacional, você vai clicar aqui no Leão 2020 1.0 zip, tá? Para poder alimentar a informação. Tá? Então, aqui eu tenho o arquivo, eu posso clicar para abrir o arquivo. Instalei o Carnê-Leão, aí ele me aparece duas perguntas aqui, tá? Criar novo demonstrativo ou importar dados do Carnê-Leão 2019. Então, se eu tivesse feito o Carnê-Leão do cliente em 2019, eu clicaria aqui no importar Carnê-Leão 2019, buscaria na pasta que eu tivesse salvo esse Carnê-Leão 2019 e ele já puxaria automaticamente as informações para este Carnê-Leão. Né? Aí facilitaria muito, eu ganharia tempo, né? Nessa migração de informações de um para o outro, certo? Mas, normalmente, você vai clicar em novo, aí ele pergunta, este programa permite a importação de dados cadastrais do contribuinte e de seu plano de contas, no caso do livro caixa eletrônico, para aqueles que utilizam o programa Carnê-Leão no ano anterior. Não é o caso nesse momento. Eu vou clicar em não, aí eu vou digitar o CPF e o nome do cliente. Certo? O nome do contribuinte, para poder fazer. Certo? Então, esse é o procedimento inicial. Né? Vocês têm aí um CPF que eu mandei como sugestão para uso, para nós fazermos os testes no Carnê-Leão. Certo? Só que assim, eu não vou usar o Carnê-Leão 2020 hoje. Mas por que tu não vai usar o Carnê-Leão 2020 hoje? Porque eles são idênticos, né? Não teve mudança nenhuma de 2019 para 2020. Como eu quero fazer o curso completo com vocês, eu vou utilizar o meu Carnê-Leão 2019 para que no final, na hora que eu terminar o Carnê-Leão, eu vou fazer a importação dele para o Programa de Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Porque se eu fizer no Carnê-Leão 2020, eu só poderia fazer essa importação na DIRPF 2021, que só será disponibilizado lá para março da coisa, certo? Então, eu vou abrir o outro programa só para nós termos o curso mais completo possível. Tá? Então, aqui eu vou criar um novo. Não. Eu vou pegar esse CPF que foi passado para vocês aí, 164 547 854 83. Então, você pode colocar seu nome, tá? Depois que você abre o sistema, você preenche o nome do contribuinte, escolhe a ocupação principal desse contribuinte, que no nosso caso nós vamos fazer aqui com o médico,
Tá? Não fazer no meu caso, médico, você pode fazer contador, você pode fazer engenheiro, você pode fazer cartorário, né? Notário de cartório. Tá? Então, uma série de atividades que são desenvolvidas, certo? Endereço, você põe o endereço completo do contribuinte, de preferência que seja o mesmo endereço que você vai colocar na declaração do imposto de renda, tá? Para que seja validado na hora que você for importar os dados daqui para lá, certo? Então, nós temos aí o bairro de Bela Vista, eu colocando no meu caso aqui, Pará, Itaituba. Aí aqui eu tenho trabalho não assalariado. Trabalho não assalariado são os autônomos, profissionais liberais, né, que prestam serviço para pessoas físicas e para pessoas jurídicas também, mas sem vínculo empregatício. Então, esse seria o trabalho não assalariado. Serviços notariais de registro são a questão dos cartorários, né? As pessoas que trabalham em cartório. Leilão, né? A questão de leiloeiro, pessoas que trabalham fazendo leilão, eles também são obrigados a fazer o carnê-leão. E outros. Outros no caso de aluguéis, no caso de outras informações que são também pensão alimentícia. Né? Eu só recebo pensão alimentícia, é tributável? Tem que fazer carnê-leão. Então, eu vou colocar nesse outros. Nosso caso aqui, vamos usar trabalho não assalariado. Então, aqui, nessa aba esquerda, você tem algumas ferramentas do programa para que nós possamos utilizar. Né? Então, aqui você tem verificação de pendências, você tem importação da escrituração, que é o caso de eu fazer uma importação de outros programas para dentro do programa do Carnê-Leão. Tá? Isso aí facilita em quê? De repente, o Oscar está lá em Marabá, ele fazia o livro caixa de determinado cliente, só que ele pediu para que eu fizesse o imposto de renda desse cliente dele. Ele pode fazer uma exportação de um banco de dados do Carnê-Leão, me manda por e-mail, eu baixo e faço importação aqui. Ou seja, aquilo que foi alimentado lá em Marabá, eu consigo visualizar aqui no Mindeu. Então, você consegue ter essa flexibilidade. Eu tenho aqui alterar plano de contas, que eu sugiro que você dê uma lida detalhada em todas as contas que constam no Carnê-Leão, tá? Sendo que essas contas elas não são esgotadas. Tá? Eu posso alimentar, eu posso inserir outras contas, eu posso editar as contas. Tá? Se eu, de repente, eu não quero usar gás do escritório, eu posso pegar essa conta e mudar ela completamente, colocar outra nomenclatura. Né? Tipo, eu tenho outras despesas que não constam aqui, então eu posso chegar e fazer. Só que observem que aqui eu tenho despesas dedutíveis e despesas não dedutíveis. Então, essas despesas que estão elencadas aqui, o fisco já fala de forma definitiva, que fala assim, eu não aceito estas despesas deduzindo a base de cálculo. Tá? Tem algumas polêmicas, tá? Tem algumas despesas aqui que são polêmicas. Se você pegar aqui na segunda, ó, aquisição de computador, aquisição de máquinas e equipamentos. Tá? Por quê que elas são polêmicas? Porque na hora que você fala sobre o livro caixa dedutível, despesas dedutíveis no livro caixa, é tudo aquilo que você gasta para manutenção da fonte pagadora. Será que um dentista consegue ser dentista sem ter uma cadeira de dentista? Então, se você pega aqui, ó, aquisição de computador, máquinas, equipamentos e depreciação de instalações. Ou seja, eu não posso deduzir nada do que eu comprei, mesmo sendo itens intrinsecamente relacionados com a fonte pagadora.
Então, aqui, ó, não dedutível, aplicação de capital, aquisição de computador, linha telefônica, aquisição de máquinas e equipamentos, arrendamento mercantil, carnê-leão, pago, né, combustível, conservação e reforma de imóvel do contribuinte, depreciação de instalações de equipamentos, despesas com locomoção e transporte, saldo de representante comercial. Então, se você tiver cliente de representante comercial, essa despesa aqui ela será dedutível e não indedutível. Você poderia inserir ela lá nas despesas dedutíveis, né? Então, enciclopédia ou livros, revistas em geral, né? Estacionamento, IPTU do imóvel residencial, manutenção de veículos, imposto complementar, né? Pago, que é o mensalão, seguro de vida, seguro de imóvel residencial e seguro do carro. Tá? Então, aí são algumas coisas que a Receita diz que não aceita deduzir, mas que são muito controversas e polêmicas. E eu conheço pessoas que lançam e abatem. Essa questão aqui, ó, livros, revistas em geral, né? Eu, particularmente, se tiver alguma despesa com livro, revista em geral, que seja inerente para a minha atividade, que eu tenha que estudar para poder trabalhar, eu lanço no livro caixa. Então, despesas dedutíveis, aluguel do escritório consultório, né? Lembrando que, se você tiver um escritório em coabitação com a sua residência, você não pode deduzir, lançar a despesa 100%, você só lança 20%. Tá? Então, eu alugo uma casa e eu moro em cima, ou eu moro atrás, eu estou coabitando a atividade comercial com a minha atividade residencial. Eu só posso abater 20% do valor do gasto do aluguel, da água, do condomínio, né? Todas as despesas com internet, etc., que eu estiver usando compartilhadamente na minha pessoa física, da minha atividade pessoal com a minha atividade empresarial. Condomínio, contribuições obrigatórias à entidade de classe, né? No caso do médico, é o CRM, no caso do contador, o CRC. Cópia e autenticação de documentos, emolumentos pagos a terceiros, energia do escritório ou consultório, gás do escritório ou consultório, IPTU do escritório ou consultório, ISS, material de construção, limpeza, material de escritório, remuneração paga a terceiro com vínculo empregatício, né, o INSS e o FGTS, e o telefone do escritório. Ah, Marco, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, mas ela não tem vínculo empregatício, então eu não posso lançar aí. Ah, eu tenho um escritório de contabilidade, tenho um office boy, mas eu não assinei a carteira dele, então eu não posso lançar aí. É só quem tiver vínculo empregatício.